E aí, pessoal, tudo na paz? Tudo bem? A palavra de hoje, nossa meditação, está lá em Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 1. Quer um tempinho aí para abrir aí no smartphone aí? Ó, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Eu vou ler aqui o versículo 2 que diz assim, ó: Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Ok? Deus colocou essa palavra no meu coração, queridos, porque a gente vê bem isso na questão da força do jovem, né? A força que vocês têm. O Senhor ele já estava preparando os jovens, por quê? Porque na maioria das vezes os jovens, por ter esse vigor, essa capacidade, o que ele menos quer saber é do seu Criador, é daquele que criou ele, daquele que fez. Porque agora tem tanta coisa para curtir, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para se distrair. E por que eu vou me lembrar de Deus? Né? E a gente está vendo aqui que o Salomão, né, que ele é o autor do livro de Eclesiastes, o Salomão ele está enfatizando que realmente o jovem ele tem mais força do que o adulto, do que o idoso. E a gente vê hoje em dia isso. Não é à toa. A gente vê o seguinte, no noticiário de hoje está bem estampado aí, ó. Os jovens são os que menos sofrem com essa praga. Por quê? Porque, teoricamente, o jovem tem mais vigor. É aí que eu vejo que é onde a palavra de Deus ela sempre está certa, sabe? Ela sempre acerta. Aqui, ó, há milhares de anos, o Salomão já falava que o jovem tem mais vigor. E hoje a gente vê o quê? Que a ciência comprova isso. Esse vírus aí fala assim, ó, para os jovens, de repente vai ser um resfriado, se for. É claro que a gente tem casos de exceções, até porque a gente tem vários jovens no grupo de risco por ter algum tipo de doença, algum tipo de deficiência. Mas não é a regra. Não é a regra. Você está entendendo? Então, o que o Salomão aqui ele está enfatizando? Ele está colocando o seguinte, jovem, aproveita essa tua força, aproveita que as coisas não te param, aproveita que você é vencedor, aproveita que você tem mais disposição e lembra do Senhor nesse momento, porque vai vir os dias maus. Olha, os idosos estão vivendo hoje, eles já vivem assim, na maioria das vezes, é claro que com raras exceções, dias maus. Por quê? Porque normalmente é difícil um idoso que não tome remédio controlado para pressão, que não tome remédio controlado para açúcar, principalmente, para não dizer de outras coisas, Alzheimer, Parkinson, tá entendendo? E aí o que acontece? Eles às vezes têm até o coração voltado para Deus, mas não conseguem mais fazer o que faziam na juventude. Você tem a juventude nas mãos. Você tem disposição. Você, até a ciência está testando, você é mais difícil de cair com esse vírus. Você consegue fazer coisas que o idoso não consegue. Então Salomão fala assim, por que não aproveitar tudo isso então e lembrar das coisas de Deus nessa hora? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Satanás está aí com seus jovens aí. E nenhum deles deixa de cumprir o papel que Satanás coloca para eles. Por que os jovens de Deus dão passo atrás? Outro dia alguém estava colocando para mim o seguinte, estava dizendo que a Europa está sendo infestada pelos muçulmanos. E aí, sabe o que acontece? Os muçulmanos que estão vindo para a Europa, que estão infestando a Europa,
Eles estão criando suas crianças com a cultura muçulmana dentro da Europa. A cultura da Europa você sabe como é que é. É o progressismo puro. Progressismo puro. Você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser um animal, pode ser um animal. Se você quiser ter duas esposas, se você quiser viver de... Duas esposas não, porque ainda no civil ainda não consegue isso, né? Mas se você quiser duas, três mulheres, se você quiser dois, três homens, mesmo você sendo homem, se você sendo mulher quer ter duas, três namoradas, entendeu? Esse é o progressismo que está aí, entendeu? Mas o que acontece? Os jovens muçulmanos que crescem dentro da Europa não deixam, eles muçulmanos não deixam se infectar com a cultura ocidental. O jovem muçulmano, ele é muçulmano até o final. Ele é muçulmano, ele tem aí os pilares, na hora certa, ele dobra o joelho para lá. Sabe o que acontece? Os muçulmanos estão ganhando os jovens que não têm caminho lá. Os muçulmanos estão ganhando. O jovem muçulmano entra nas escolas, ele continua sendo muçulmano, ele é rigoroso. O jovem muçulmano entra na faculdade, ele continua sendo muçulmano. O jovem muçulmano, ele entra para a política, porque ele cresceu e nasceu naquele país, ele tem nacionalidade daquele país europeu, então ele pode ingressar na política. E lá na política ele é muçulmano. Mas vai ver aqui nos nossos países ocidentais, o cristão, por exemplo, entra no primário, já começa a ideologia de gênero para trocar, e a criança chega em casa já bota em confusão o ensinamento dos pais. Aí vai para o segundo grau, aí já começa a ser ateu. Para a faculdade então nem se fala. Ou seja, o que está acontecendo de errado com o jovem cristão? E Salomão está falando isso, lembra-te do teu Criador, nesse dia em que você tem mais vigor, para fazer a obra de Deus, para poder alegrar o teu Deus no vigor da tua juventude. Pensa nisso, garotada. Pensa nisso, rapaziada. Entendeu? Você pode fazer as coisas dentro da moderação de Deus e você pode ser feliz. Deus não criou ninguém para ser infeliz. Você está entendendo? Então, assim, Deus quer você feliz, mas Deus quer que você o faça feliz com as suas atitudes. Coloca isso no teu coração e nós vamos conseguir enfrentar qualquer situação difícil, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fica com Deus.